Cadê? Pera aí, rapidinho, tá? Eu só vou desativar os comentários aqui, porque eu quero que vocês olhem cada detalhe. Depois eu vou colocar todos os prints de tudo o que o Cássio falou, fez. E assim, de uma forma muito em paz e muito tranquila, porque foram coisas muito sérias, foram coisas muito pesadas, e ele precisa ter provas de tudo que ele falou, tá? Vou resumir pra vocês. O Cássio, ele foi tocar comigo em 2010. O Rafael Castilhol, o primo dele, não queria colocar ele na banda, por já conhecer a personalidade do Cássio, tá? Por saber o caráter do Cássio. Porque o Rafael Castilhol é um homem muito íntegro. Rafael Castilhol trabalha... Pode pegar. Ele trabalha com a Anitta. E assim, é um cara que já trabalhou com Belo, trabalhou com muitos outros artistas nomeados. E ele não queria colocar o Cássio na banda, por já conhecer a índole e o caráter do Cássio. Mas porque o Dudu, que é irmão dele e primo do Cássio, que sempre foram muito amigos, pediu pra que ele colocasse, o Rafael deu uma chance pra ele poder... É a Kelly que trabalha aqui em casa. Pra ele poder tocar comigo. E o Cássio foi tocar comigo. Não sei se vocês sabem da história. Lá no estúdio tinha um produtor que trabalhava comigo e a gente brincando, ele virou e falou assim: nossa, aquele fulano ali do baixo é muito gatinho e tal. E ali começou a despertar realmente algo ao meu interesse com relação ao Cássio, tá? O Cássio começou a tocar comigo, né? E ele é um ótimo músico, não tenho o que dizer com relação a isso. Ele é um ótimo profissional, tá? E ele era cristão, isso também me chamou muita atenção e foi uma coisa que eu sempre sonhei pra mim, porque todos os meus relacionamentos eu sempre fui muito traída, né? E ele sempre me mostrou que, como um homem de Deus, ele nunca faria isso, né? Até então. E aí, no primeiro mês que a gente casou, a gente... Nem, com menos de um mês, ele surtou, né? Falou que não achava que era isso que ele queria pra vida dele e tal. Porque ele tinha muito ciúme. Eu sempre fui cantora, eu sempre dancei. Todo mundo sabe que cantora de funk dança, tem sensualidade. E ele nunca aceitou isso. Uma das coisas que o Cássio nunca aceitou na vida dele foi isso. O Cássio era, sim, muito machista. Ele achava que mulher que dançava funk e tudo mais, era piranha. E quando eu dançava com os meninos, ele achava aquela atitude de piranha. Enfim, e se separou de mim. O que aconteceu? Eu peguei, logo depois, um mês depois, ou 2 meses depois, a gente voltou, né? E aí foi quando eu planejei a pérola, eu quis casar com o Cássio, eu sempre falei isso pra vocês. Cássio nunca quis casar comigo. Mas por conta da igreja, de que tem que casar, tem que ser tudo certinho e tudo mais, eu entrei com os papéis pra poder me casar com o Cássio, né? Porque até então ele era da igreja, eu não era, mas comecei a frequentar a igreja com ele. E pra honrá-lo, eu fui e peguei e entrei com um pedido enfim, pra gente se casar, entrei com o papel do casamento. E aí, o que aconteceu? Ele voltou pra casa, que era a casa que eu morava, em Vargem Pequena. E quando eu saí de lá da casa de Vargem Pequena, eu sempre saía da casa de Vargem Pequena e ia pra casa do Cássio. Eu conheci o Cássio assim, o Cássio andava a pé, o Cássio não tinha carro. E como uma pessoa comum, e eu acho que é lícito. Eu também já andei muito a pé, já andei muito de van, já andei muito de Kombi. E também já comecei
de baixo, todo mundo sabe disso. Trabalhei com meu pai, trabalhei no ferro velho, trabalhei amassando latinha, não tenho vergonha de falar isso. Mas quando eu tava lá nessa casa de Vargem e tudo mais, e eu resolvi sair, né, do secular por conta desse ciúme imenso dele, dessas coisas todas, resolvi ficar somente para Jesus e querer uma família, querer construir uma família, e vendo que a minha família só seria saudável se eu estivesse com ele dentro da igreja, eu larguei a minha carreira pela minha família. Grávida da Pérola, com 2 meses, né, indo para lá saía de lá da minha casa de Vargem, eu ia para lá pro quartinho dele, ele morava num quartinho azul. O quartinho dele era bem humilde. Eu sei porque eu já passei por isso também. Eu já tive. O meu não tinha. O dele ainda era um quarto azul. O meu quarto era todo em reboco, não tinha nem pintura. Eu dormia com os meus pais. Eu dormia num quarto, eu dormia numa cama com estrado, eu dormia numa cama segurada com latas de tinta, né? Que a minha cama era do ferro velho. Mas nem por isso tive vergonha. Não tinha vergonha de ir também pra casa dele. Eu sempre fui muito humilde, assim, com relação a isso. De se tivesse que ir pra uma casa, eu saía da minha casa, que ela tinha 3 andares, quatro suítes, né? Eu saía da minha casa e pra ficar pertinho dele, pra ficar juntinho dele, eu ia pra esse quartinho azul, que era esse quartinho dele. Era um quartinho azul, todo mofado. Ele tinha um basculhante. E para entrar ventilação só através desse basculhante. Nós tínhamos um vizinho que não tinha vaso dentro de casa e jogava as necessidades dele lá atrás. Então todo o cheiro, né, de fezes e enfim, iam todo para dentro desse quarto. E nem por isso eu deixava de estar lá. Por quê? Porque eu queria estar junto com ele. Eu queria estar com ele, eu decidi estar com ele, eu decidi estar casada com ele. E tudo mais. Com 2 meses, grávida da Pérola, eu tive que me desfazer dessa casa, porque como eu parei de cantar, eu não teria renda para continuar pagando a minha casa, né? Porque essa história de viver pela fé, vocês sabem que não é assim, não é tão fácil. E eu fiquei durante 1 ano somente na igreja, sem fazer eventos gospel, nem nada. Depois de 1 ano, nós começamos a fazer. Só que com 2 meses da Pérola, que eu ainda não estava fazendo, só estava na igreja, não estava fazendo show, eu disse para ele o seguinte: olha, não vai dar pra gente ficar nessa casa. Eu vou ter que ir pra minha casa de Barra de São João, que é a casa que eu tenho. Porque ficar nesse quarto, eu acho que com criança, entrando cheiro de fezes e tudo mais, não vai ser algo saudável nem pra mim, nem pra você, e nem pras nossas filhas, né? Pra nossa filha até então, que era a Pérola. Ele disse pra mim que ele não abandonaria a mãe dele, que ele tinha casado, mas que queria ficar muito perto da mãe dele e tudo mais. E aí eu virei pra ele e falei: então eu vou pra essa casa de Barra de São João. Eu falei: você vem comigo? Ele disse: não. Eu fiquei dos 2 meses da Pérola até 6 meses sozinha, pagando plano de saúde, fazendo todas as ultrassonografias, bancando tudo sozinha, fazendo compras sozinha. Você sabe que mulher, quando tá grávida, come pra caramba. Então eu fiquei bancando tudo sozinha, gravidei sozinha. Quando deu 6 meses, ele se tocou, né? Que, poxa, ela tá grávida da minha filha e tal. Sei lá, não sei o que deu na telha dele. Ele apareceu lá em Barra de São João. E aí se mostrou muito solícito a ficar comigo. Aí ele ficou uns 15 dias mais ou menos lá comigo. E eu voltei novamente pra esse quartinho azul do Cássio. E aí a gente começou a fazer alguns eventos e tudo mais. Eu ainda estava fazendo alguns eventos seculares porque eu tinha alguns contratos, né? Eu sei que vai ficar longo, talvez eu vá abrir outros ao vivo, mas eu vou salvar todos eles, eu vou deixar salvo aqui, tá? Eu lembro que eu fui pra lá, e aí eu fui pra esse quartinho azul e tudo mais. E aí, até então, tudo bem. Ele falou assim: vamos fazer uma reforma? Eu fui, peguei um dinheiro que eu tinha, porque eu tinha vendido, eu tinha passado a minha casa, eu vendi essa minha casa, dei entrada nessa casa de Barra de São João,
e ainda sobrou um pouco de dinheiro. E aí eu reformei, no primeiro momento, só assim provisório, né? Coloquei um basculhante maior, né? Mais pra parte de cima, para o cheiro não vir tão forte. De lá da casa dos vizinhos. A gente até propôs aos vizinhos a colocar um vaso, né? A fazer um banheiro para eles. Apesar de ele dizer que eu não tenho coração, eu sempre, quem me conhece sabe, eu tenho um coração sem igual. Kelly tá aqui, que é minha funcionária, minha amiga, pode dizer que, enfim, eu não quero misturar pessoas, né? Não só Kelly, como qualquer uma outra pessoa que me conheça. Até as pessoas que já trabalharam comigo sabem da minha índole e do meu caráter. Quando eu tava de 6 para 7 meses, eu arrastei a máquina e ela tava muito pesada, porque eu botei as roupinhas da Pérola para poder lavar. Porque eu estava já me programando para poder botar tudo na malinha, né? E ir pro hospital. Como eu falei, plano de saúde eu pagava, as roupinhas das minhas filhas, todas eu paguei, algumas eu ganhei de presente, das primas dele, da irmã dele, de amigas minhas. E essa foi a primeira coisa. Quando eu arrastei essa máquina, eu senti uma dor na minha barriga. No dia seguinte, meu pai foi lá em casa e falou assim: filha, eu tive um sonho. E eu sonhei que a Pérola estava morrendo dentro da sua barriga. Essa criança vai nascer hoje. Eu falei: pai, não é possível. Ele disse: vamos pra perinatal. Até porque eu pagava o plano, né? Sozinha, tá? Vamos pra perinatal. E ele me levou pra perinatal. Porque o Cássio disse que iria tocar. Ele tocava na época com a Ariane. E que não iria se preocupar com isso, porque poderia ser uma besteira e tudo mais. Ou até mesmo um sonho à toa do meu pai. E me deixou ir sozinha. Meu pai me levou no carrinho dele, na saveirinha dele. Na saveirinha velha dele, né, de trabalho, muito digno. E meu pai é um trabalhador, assim como ele falou, realmente meu pai é um trabalhador excelente. Meu pai estava passando por uma fase muito complicada, mas mesmo assim foi lá em casa, né, e me levou. Não foi o Cássio que me levou para o hospital. Ele disse que ele não abriria mão do cachê do trabalho que ele iria fazer com a Ariane por conta de gravidez e por conta de um sonho que meu pai teve. E aí meu pai me levou pra perinatal. Quando eu cheguei lá na perinatal, o George, que é o médico, que foi o médico o obstetra, né, que fez o parto, junto com o Dr. Jorge. Primeiro foi o George. Ele me levou pra poder bater uma ultra. Quando chegou lá, viu que eu tinha perdido muito líquido amniótico e que a Pérola estava com o coração muito cansado. E aí, automaticamente, ele me botou no soro, no antibiótico, para que aquele líquido não afetasse a minha filha. E ele ligou pra até então, era noiva dele, né? Hoje a esposa dele. E falou assim: olha, a gente vai ter que desmarcar com o nosso amigo que veio de fora do Rio, que foi para fazer uma feijoada. Eles iam pra uma feijoada. Eu vou ter que desmarcar ou vou chegar um pouquinho mais tarde, porque eu vou ter que fazer o parto da Pérola, parto da Perla, às pressas. E aí a Ariane, cantora Ariane, que é uma pessoa querida, maravilhosa, mulher de Deus, virou pra ele e falou assim: Cássio, hoje sua filha tá nascendo, não prioriza esse trabalho, não prioriza vir tocar. Vai lá ver o parto da sua filha. Chega o Cássio lá no hospital, com uma cara assim que vocês não fazem ideia. De tipo assim, que merda que eu tô fazendo aqui? Mas foi por obrigação, né? Tipo assim, se sentindo obrigado a ver o parto da filha. Nós não temos nem foto da nossa filha, porque na época eu levei uma câmera pra gente poder tirar foto. E tava muito embaçada, eu tô tremendo porque eu tô muito nervosa em abrir algo que, querendo ou não, eu tô abrindo algo das minhas filhas também. E isso mexe muito comigo, né? E a Pérola tava com uma sondinha, ele botou a Pérola pertinho de mim, a gente tirou essa foto, ela ficou muito embaçada. A gente só conseguiu tirar foto da Pérola na incubadora. Se você procurar no Google, você vai ver várias fotos do nascimento da Pérola na incubadora. A Pérola ficou 7 dias internada.
E eu fiquei também 7 dias internada porque eu em gravidez tem uma doença rara que eu sangro como se fosse uma torneira e como se essa torneira quebrasse e aquele sangue não para de estancar. E eu perdi todo o sangue do corpo. E ele falou, eu vou ter que fazer uma transfusão. Quando eu levantava, eu desmaiava. Saía placas como se fosse bife de fígado de mim. Tanto no parto da Pérola quanto da Pietra. Vou chegar aí. E aí, o que aconteceu? Tive a Pérola, fui pra lá, pra aquele quartinho que já não era mais azul, porque aí eu coloquei um grafiato de areia, né? Comprei o cosco, não comprei o berço, porque na época o que eu podia comprar o cosco, eu comprei. Eu comprei a malinha, eu comprei tudo. Eu fui naquela feira de bebês gestantes no Rio Centro. Comprei todas as coisas pra minha filha, mamadeira, tudo mais, enfim. Voltamos pra casa. E aí, o que acontece, meus amores? A volta mesmo, nossa, minha e do Cássio, assim, real, foi exatamente por isso, pela Pérola, né? Nesse primeiro momento, nessa primeira separação. E aí eu decidi literalmente, a partir dali, cumprir todos os meus, como eu posso dizer, as minhas obrigações, né, de contratuais, com shows e tudo mais. E parei minha carreira, parei a minha história, parei tudo por ter um sonho de ter uma família, saber que meu marido não gostava daquilo que eu fazia, apesar de tocar comigo, ele não gostava da forma e das performances que eu fazia. E eu priorizei a minha família, literalmente. Priorizei estar na igreja, né? Priorizei a minha família e parei com tudo e fiquei somente na igreja. Nossa igreja era lá na garagem do tio dele, né? O tio dele tinha uma igreja lá. Então eu parei e fiquei lá, fiquei durante 1 ano. Aí depois de 1 ano eu recebi uma proposta, né, para poder, através da Josiane, uma mulher de Deus maravilhosa, o pastor Dilton também, Cássio também conversou com eles, e aí o pastor Silas Malafaia me convidou para poder participar da empresa dele, né, da gravadora dele. Então, assim, eu parei literalmente a minha carreira toda pela minha família, por sonhar com uma família. Eu acho que, assim como eu, muitas mulheres também sonham em ter uma família, né? Querer ter uma família. Só que desde o momento, sabe? Desde o momento em que eu saí, que eu fui pra igreja e tudo mais, eu passei por muitas coisas. Passei por coisas boas e passei por coisas ruins também, né? Que não vem ao caso, eu não quero detalhar isso, porque o pastor Silas Malafaia não tem nada a ver com isso, Josiane, nem ninguém. Foram outras igrejas, outras denominações, né? Então, assim, o meu basta foi numa última igreja que eu fui e a pastora virou, eu fui e tava pregando lá. E ela disse que depois que eu terminei de... Pietra, peraí que a mamãe tá falando aqui. 1 segundo, filha, por favor. A última igreja, a pastora virou e falou que era pra todo mundo botar a mão na cabeça. Aí tava eu e o Cássio lá com a mão na cabeça e tal. E ela disse assim, toda essa imundície que foi pregada aqui, né, nesse altar, que seja limpa, porque esse altar é limpo e tudo mais. Porque eu havia ido pro programa do David, que ele tinha na FM O Dia. Eu tinha cantado uma semana antes lá. Cantei inclusive uma música evangélica. E cantei alguns sucessos de pagode, não cantei nem funk, cantei pagode. Tava lá, depois eu posso botar o vídeo aqui pra vocês e tudo mais. Mas essa pastora, assim, ela realmente me repudiou, né? Ela viu isso como uma afronta, ela viu isso como um pecado. Um outro pastor também entrou, né, na live, entrou no Facebook, falando que... enfim, que os jovens dele não poderia ter uma pessoa dessa que foi pra FM O Dia, que foi cantar pagode dentro da igreja dele, entendeu? E aí foi quando eu conversei com o Cássio e eu falei pro Cássio, vamos voltar pro secular, vamos voltar? Vamos voltar a fazer shows e tudo mais? Vamos. Por quê?
porque era a única opção de renda sempre minha. Ele nunca virou pra mim e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, você não volta pro secular, não. Nem que eu vá trabalhar na Light, como minha mãe até tentou arrumar um trabalho pra ele pra Light. Ele disse que ele não queria trabalhar em Light, porque não era esse o objetivo dele e tudo mais. Mas que ele poderia pegar um carro e fazer um Uber e tudo mais. Mas assim, fazia Uber, dormia até meio-dia, né? Ficava o dia inteiro, a tarde inteira sem fazer nada. E à noite, né, de madrugada, ele ia pro Uber. Ele falou na entrevista que eu não deixava ele pro Uber. Na verdade, nós tivemos uma discussão por conta do Uber, porque eu descobri muitas coisas do Cássio. Não quero generalizar as pessoas que trabalham em Uber, né? Eu tenho certeza que tem muitos homens íntegros e de caráter. Mas não foi nesse caso do Cássio. O Cássio estava mantendo contato com muitas mulheres no Uber. Inclusive, ele teve um relacionamento com uma das meninas, né? Que ele pegou o telefone no Uber. Enfim, não foi nessa época, foi em uma outra situação. Mas enfim, isso já era corriqueiro. Isso já estava me incomodando. E como uma mulher, né, casada, e já tinha passado por várias traições na minha vida, eu não queria mais uma vez passar por essa situação. Então eu pedi pra ele para que ele fosse pra Light. Como é que é o nome dela, mãe? A Beth, que era gerente lá na Light, conseguiu esse emprego pra ele, seria de carteira assinada. Ele teria tanto plano de saúde quanto todas as meninas, e eu, quer dizer, isso já seria um alívio pra mim, porque até então eu pagava tudo, eu fazia tudo, toda a despesa era comigo. E ele não quis. E aí voltei pro secular, comecei a fazer show, ele começou a me ajudar, a administrar as coisas, começamos a tocar, ele ficou lá tocando junto comigo, né, tocando, eu pagando, até porque ele era meu funcionário. Ele não dividia as coisas, nunca dividiu, sempre foi assim, você é a cantora, eu sou o músico, seu dinheiro é seu dinheiro, é meu dinheiro é meu dinheiro. Nunca existiu o nosso dinheiro, não por mim, porque ele sempre queria que eu pagasse, e eu sempre paguei justo. E ele fazia do dinheiro dele o que ele quisesse. Eu também fazia do meu dinheiro o que eu quisesse. Vamos lá. Aí, o que aconteceu? Eu fui pra fazenda. Nós fomos morar numa kitnet. Quando ele foi morar no Uber, que apertou pra caramba. E quando eu voltei pro secular, nós fomos morar numa kitnet. Eu tinha comprado um terreno. E minha mãe construiu uma kitnetzinha. Tinha um quarto, um banheiro. E era o quarto, banheiro, e o quarto era junto cozinha, com quarto, com tudo. Só tinha um armário que fazia essa divisão de quarto e de cozinha. Peraí, filha, não fala, tá? Por favor, deixa a mamãe falar. Porque senão vão dizer que eu tô induzindo você a querer falar. Pelo amor de Deus. E aí, o que aconteceu é que aí eu fui para essa kitnet. Fui morar com o Cássio nessa kitnet, né? Junto com as minhas filhas e a minha cachorrinha, a Charlotte. A gente tinha morado de aluguel em outros lugares, né? Até porque... Não sei, filha, eu acho que tá lá em cima. Porque eu tava fazendo uns showzinhos, uns pingadinhos tava rolando. Então a gente foi alugando e saindo de aluguel. E aí foi apertando. E aí realmente eu vi que não dava pra gente ficar pagando. Inclusive essa casa aqui, essa casa minha, que hoje é minha casa própria, eu morei de aluguel aqui nessa casa. E eu tive que sair dessa casa pra ir pra essa kitnet. Com ele, né? Que era a única kitnet que até então minha mãe tinha feito. Mesmo sendo no meu terreno, os meus pais me ajudaram. Realmente sempre me ajudaram em tudo. Eles construíram pra eles morarem, mas abriram mão. Foram pra Barra de São João. E deixaram eu, Cássio, Carol e Pietra morar nessa kitnet. Então a gente ficou morando nessa kitnet. Só que aí o que aconteceu? Eu recebi a proposta da fazenda. De ganhar um cachê pra poder ir pra fazenda. E aí nós abrimos uma empresa, né? Pra poder receber. Ele falou que ele fez o contrato de separação de bens total. Disse que fez porque eu tenho briga judicial com o Alexandre. Isso não é verdade. Eu fiz o contrato de separação de bens total. Na verdade, ele pediu porque a família dele e a minha família dizia que ele era encostado mesmo. E aí, pra ele provar pra minha família que ele não era encostado, ele falou: eu não quero nada que seja seu. Eu quero que seja meu. Então vamos fazer dessa forma. Um contrato de separação de bens total. Tanto que ele assinou. Ele não foi obrigado a assinar nada. Ele assinou porque ele quis. E ele disse que pra ele, como homem, seria essa dignidade. Vou voltar pra fazenda.
Recebi a proposta da fazenda, recebi o cachê da fazenda e falei, olha, antes de sair da kitnet, eu falei, olha, agora a gente vai começar a fazer a estrutura, vamos fazer uma obra. Eu tenho até as fotos. Comecei a fazer obra, até postei pra vocês, olha, em breve vai ter uma casa aqui e tal, porque eu recebi o dinheiro da fazenda e iria começar a minha obrinha. Todo o dinheiro da fazenda entrou na conta dele, né? Na fundação da obra, nos 2 primeiros cachês, ele disse que gastou com a fundação, né? Ele que estava com o domínio todo, eu estava lá dentro confinada, então eu não sei até então o domínio de como foi a obra, como ele estava pagando os funcionários, como ele estava pegando nota dessas coisas, como ele estava comprando os materiais, eu não sei. Eu, apesar de ele não acreditar, eu acredito que ele tenha realmente gasto o dinheiro da fazenda, uma parte do dinheiro da fazenda, com a obra, com a fundação, porque realmente tem uma parte da fundação. Mas pelo valor já era para estar de outra forma, não era para estar da forma que estava, somente o básico da fundação. Então, conclusão, não teve kitnet nenhuma. Ele disse que passou muita vergonha por conta da fazenda, por tudo que eu fiz lá na fazenda, sempre se fazendo de vítima e tudo mais. Alugou um apartamento lá no Recreio, porque o Cássio gosta de coisa boa. Só que assim, tem que gostar de coisa boa e tem que bancar coisa boa. Mas ele pegou o meu dinheiro da fazenda, né? Uma outra parte do dinheiro da fazenda. Alugou o apartamento com o pastor Paulinho. Deu os 3 meses de depósito com o meu dinheiro, né? Lembra que ele falou que é dele, meu é meu? Mas eu confiava em deixar o dinheiro com ele e ele administrar. Eu sempre confiei. Quando eu saí da fazenda, ele mesmo muito magoado, ele disse assim, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu tenho uma coisa pra te falar. Pode deixar aí, mãe. Obrigada. Eu tenho uma coisa pra te falar. Eu aluguei um apartamento. A gente não vai estar mais na kitnet, tá? Eu parei a obra pra gente pensar o que a gente vai fazer com relação à obra. Até porque a gente não vai ter dinheiro pra terminar uma casa lá. E pra gente não ficar na kitnet, a gente fica nesse apartamento. Aí a gente foi pra esse apartamento, né? Pagamos lá os aluguéis e tudo mais. E aí, no decorrer desse trelelê todo de apartamento, eu vendi uma casa minha num outro bairro e tive a possibilidade de pegar um determinado valor. E com esse determinado valor e mais um dos terrenos que ele mesmo citou na entrevista com o Bruno de Simone, eu conversei com o proprietário dessa casa, que é o Vitor, uma pessoa maravilhosa, íntegra, de caráter. Ele pode dizer pra vocês, todo mês, assim, sabe? Ele recebeu tudo, ele recebeu todas as coisas. Ainda tem uma parte que eu pago, ele recebe todo mês, eu deposito diretamente pra ele, tudo certinho, ele me dá o recibo, né? Que falta uma parte pequena, de 5 anos, mas é como se fosse um aluguel. Já que era pra pagar um aluguel de algo que não seria meu, eu preferia pagar como se fosse um financiamento diretamente, né? Pra ter uma casa própria. Por quê? Porque eu tenho 2 filhas. E a briga com o Cássio comigo é porque ele queria continuar no aluguel, ele não queria vir pra uma casa própria. E ele falou, então se você sair do apartamento, acabou. E eu saí do apartamento e vim pra minha casa. Primeiro fiquei na kitnet da minha mãe durante 15 dias, vim pra cá, peguei algumas coisas, né, de lá do apartamento, que ele falou, até porque eram minhas, né, eram minhas coisas compradas, que eu comprei, como cama das meninas, como minha cama, como tudo que era meu pessoal de casa, de mulher, né, de família. Comprei e trouxe pra cá, até porque as minhas filhas precisavam deitar, elas iam deitar onde? No chão? E ele deitar lá com, até então, a amante dele, que era a professora, porque ele, 7 dias depois, já enfiou no apartamento que eu aluguei, paguei 3 meses de depósito, ele ficou morando, né, ficou lá se envolvendo com a professora, e a professora se enfiou lá no apartamento junto com ele. Então ele não levava só a professora, ele levava outras pessoas, mas isso assim, o problema é dele, né? Mas, enfim, levou até então a amante dele pra lá, pra esse apartamento, pra morar com ele. A coisa apertou, né? Ele pegou um empréstimo com o cunhado dele
para poder pagar as questões que ficaram faltando, né? Que ele ficou lá no apartamento, então ficaram débitos, né? Eu saí e aí ele foi, pegou um empréstimo e pagou esse empréstimo, e pegou esse empréstimo, pagou uma parte pro pastor Paulinho, depois pegou uma parte e alugou um flat para morar com a tal professora. E aí alugou esse flat com esse empréstimo. Só que ele ficou 8 dias nesse flat com a professora. Ele deu os meses de depósito pra corretora, junto com a professora. Mas ficou 8 dias, o tempo inteiro me ligando. O tempo inteiro vinha me procurar. Ele vinha várias vezes na minha casa, mesmo com a professora. Ele vinha ainda aqui em casa. Ainda me sujeitava a ficar com ele, porque eu o amava. Então ele realmente traía a professora comigo, e ela sabe disso. Ele, quando saía pra dizer que tinha reuniões, mentira, porque ele vinha pra cá, pra casa, pra ficar comigo. Eu tenho provas, aqui no meu condomínio tem câmeras de todas as vezes que ele entrou aqui. E eu permiti isso. Por quê? Porque eu o amava. Eu ainda tinha esperanças de que a gente iria voltar, que ele tinha se arrependido mesmo e que uma hora a ficha iria cair. E com 8 dias que ele foi morar lá, depois de 4 meses, 8 dias que ele foi morar lá nesse flat, ele me ligou. A tia dele me ligou, a tia Teca, falou, olha, o Cássio foi na igreja, tem até uma foto dele chorando com a prima dele, Maiara. Ele tá muito arrependido, tá com saudade da família. O próprio Rafael Castilhol, né, a esposa dele, me ligou, me deu todo o conselho. Olha, a família é primeiro lugar, perdoa isso, passa por cima disso, vamos lá e tal. E mais uma vez, pensando nas minhas filhas, conversei com ele, falei, olha, eu só volto mediante a gente ir no Cléo, né, que é o terapeuta que cuida de mim, o Cléo Holanda, e que também começou a cuidar dele. Fomos lá, 2 dias depois que a gente conversou, que ele falou que se arrependeu, tava muito triste, não tava feliz, queria a família dele, fomos no Cléo, conversamos, e lá ele começou a conversar com o Cléo a respeito de tudo, enfim, e falou que realmente ainda estava muito envolvido, ele estava com 2 sentimentos, ele estava gostando tanto da até então amante dele, quanto, né, que depois virou namorada dele, mas ele não é divorciado, vocês sabem, né, ele é casado comigo ainda no papel. Minha advogada deu entrada no divórcio, porque ele não tem condições de entrar com divórcio, graças a Deus, Papai do Céu me abençoa muito, eu tenho. E aí entrei com pedido de divórcio. E assim começou. Mas não vou falar do divórcio agora não, vou continuar falando disso. Aí ele voltou pra cá, pra casa. Só que 1 ano que Cássio voltou pra casa, nos 15 primeiros dias, o Cássio deitado comigo na cama, continuava conversando com a professora no telefone. E eu pegava ele conversando com a professora no telefone. E aí um dia ele virou pra mim e falou assim, cara, você não me merece, me manda embora. Você não merece estar passando por isso. Cara, me manda embora. Você não me merece. E eu falei, não, você vai ficar aqui dentro de casa. Pode continuar conversando com a professora, mas você vai continuar aqui dentro de casa. Eu vou lutar. Eu vou lutar pela nossa família. Eu creio que seja um tempo. Pra quem é família, sabe que a gente como mulher, a gente a todo tempo tenta... entender que é um processo de querendo ou não, de sentimento de alma. Era um laço de alma com ela, né? E ele dizia pra mim, eu sei que eu te amo, mas com ela eu tenho laços, né, envolvidos. Então eles ficavam conversando a todo tempo. E ele falava, me manda embora. Eu dizia pra ele, não, continua aqui, pode continuar aqui, não tem problema nenhum. Uma hora isso vai passar, vamos continuar nos cuidando com o Cléo. Pietra, por favor, filha, a mamãe tá conversando. E aí... eu fui, peguei e a gente começou a se cuidar com o Cléo e ele voltou. Mas assim, Cássio voltou pra cá, voltou muito estranho, já não era mais a mesma coisa. O Cássio também toma algumas substâncias, então ele começou a ter problemas na parte sexual, né? Às vezes a gente ficava até 1 semana sem fazer nada, porque infelizmente as partes dele não subiam. Até que um grande amigo nosso trouxe um remédio pra ele, até pra poder ajudá-lo, né? E aí foi quando a gente começou a, de uma vez na semana, às vezes um milagre assim, de 4 dias, começar a ter relações, porque realmente ele não conseguia por conta das substâncias que ele começou a tomar, né? Então assim, cara...
É muita coisa, é muita coisa. Meu Deus do céu. Eu comecei a fazer, e aí começou um pouco antes da pandemia, começou essa oportunidade. Ele me levou lá o Jaumi me chamou e ele sempre teve muito, a gente sempre teve muito um diálogo, eu sempre ouvi muito ele. E ele virou pra mim e falou assim, vamos pra esse aplicativo e tal. E eu falei, poxa, será? E tal, eu tinha pesquisado algumas coisas. E falei, não, eu vou pagar pra ver, eu vou pra esse aplicativo. E cara, vou dizer uma coisa pra vocês. Graças a esse aplicativo, não só eu, mas muitas outras pessoas não passam fome. Não é porque existem coisas ilícitas, não. Porque se alguém faz coisas ilícitas fora, o aplicativo não tem nada a ver com isso. Isso aí é uma coisa que o aplicativo abomina. Eu tenho certeza que tem vários agentes amigos aqui também, né? Hosts minhas ou hosts de outras agências, sabe que é proibido. O aplicativo não pode ter decote, eu só posso entrar assim na live. Se eu entrar com decote, é chamado ban. E se a gente ganha ban, a gente perde a conta durante 10 anos. Enfim, o aplicativo é um aplicativo muito sério. É um aplicativo chinês, é um aplicativo que eu printei, coloquei. Ele tá em primeiro lugar, ele perde até mesmo pro Teco Teco, para não falar, porque senão o próprio Instagram pode me xoxar. O Teco Teco tá em terceiro lugar, que é o aplicativo dos famosos, né? Mas esse aplicativo, ele é número 1 em rendimento. Como funciona esse aplicativo? Esse aplicativo tirou várias pessoas da depressão. Esse aplicativo, ele é para pessoas que querem se comunicar, quer atenção. Muitas pessoas que são deficientes e às vezes são rejeitadas, e ali elas têm a oportunidade de ter uma atenção, né? Ali é um aplicativo que você que é influenciadora, você não precisa ser artista, não. Né? No meu caso, no caso da Valesca, no caso do Creu, a gente canta, a gente dança, Creu toca e tal. E outras meninas conversam, outras dançam, outras cantam, outras só fazem maquiagem, enfim. O aplicativo, gente, é um aplicativo muito sério. Sabe? E eu tenho orgulho de fazer parte desse aplicativo, porque, graças a Deus, quando veio a pandemia, a agência não tem 8 meses, não. A agência só tem 5 meses, tá? E eu comecei a fazer live primeiro na agência da Morango, que é uma ótima agente, tá aí, deve estar aí. Se não tiver, Morango, obrigada pela oportunidade. Jaumi, muito obrigada por ter me apresentado a Morango. Independente das nossas indiferenças, porque querendo ou não falar uma coisa ou outra, né? Nós somos muito amigas, somos até hoje, né? Muita coisa foi perdida durante um tempo, mas graças a Deus a gente conversou e a Morango sabe, conhece meu coração, sabe disso. O Jaumi, né? Até hoje trabalha comigo, que é meu baterista e que hoje é um dos meus recrutadores, meu braço direito lá, sabe da minha índole, do meu caráter. Todas as pessoas que trabalham comigo, né? Eu tenho 189 pessoas, agora nem sei, porque depois da matéria, né, do Léo Dias que ele colocou, eu recebi mais de 300 mensagens. Eu disse que só tinha 30 vagas, conversei com o aplicativo, a gente até abriu uma exceção para algumas pessoas, não as 300, mas algumas pessoas. Acredito que agora deva estar em torno até de 200 pessoas, pelo que a gente abriu. Então, gente, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Ele trabalhava no aplicativo, aquela planilha, né, que tava lá, era uma planilha que ele tinha acesso, na verdade, para poder fazer os eventos, que era PK e Live House, que são os eventos do aplicativo. Como funciona, Perla? O PK é aquele print que eu postei pra vocês, onde fica 2 janelinhas e é um combate. Quem ganha mais presentes, quem ganha mais bins, que são feijões, ganha essa batalha. A Live House é aquela que eu tava com uma roupa laranja e você se apresenta sozinho. Você tem 20 minutos pra você se apresentar. Então, assim, todo mundo pode participar, né? Todo mundo pode interagir. E se tiver alguma coisa que seja pornográfica, pedofilia, tabagismo, faca, seja arma branca ou arma qualquer, o aplicativo abomina. Não pode. Se eu estiver na cozinha cortando uma cebola, eu ganho ban, porque ele entende que aquilo é arma branca.
Então, assim, o aplicativo realmente é muito sério. Ninguém fuma cigarro, maconha, o que seja no aplicativo. Não pode beber no aplicativo. Não pode, é tudo isso não pode. Se a pessoa fizer, automaticamente o aplicativo pega e retira essa pessoa. Ele tira a possibilidade dessa pessoa continuar trabalhando. Ele entende que essa pessoa não faz parte, não faz o perfil do aplicativo. O aplicativo é um aplicativo chinês e todo mundo sabe que trabalhar com chinês, meu filho, é trabalhar com gente séria. Não desmerecendo quem é do Brasil e tal, porque também tem muitos brasileiros que são, né, pessoas maravilhosas e tudo mais, mas hoje eu estou falando de uma bandeira que eu defendo e de um trabalho que eu defendo, que é lícito, não é ilícito. Se alguém faz, volto a dizer, algo fora, o problema é dela. Dentro do aplicativo, ele abomina qualquer tipo de forma de sexualidade, qualquer tipo de coisa, tá? Essa é a primeira coisa. Então, gente, o que aconteceu foi o seguinte, nos 4 primeiros meses que ele começou a receber, como é meu dinheiro e seu dinheiro, tava tudo ok. Só que no quarto ou quinto, acho que foi quarto ou quinto mês, ele recebeu um valor de 10 mil reais, não foi 8 mil, foi 10 mil reais, eu tenho um extrato aqui. E que foi o que eu paguei pra ele pelo serviço dele, né? Que o serviço dele era fazer PK, né? E live house, esse era o serviço dele. A agência sempre foi minha, porque você só pode ter agência se você faz live. E se você tem mais de 10k de bins recebidos. E eles têm que te convidar. O Cássio nunca abriu live. O Cássio nunca fez live. O Cássio nunca quis aparecer pra live. Eu até me admiro o Cássio pegar e abrir uma câmera e falar, né, um monte de coisa, enfim, querer se expor, porque provavelmente ele nesse momento deve estar desesperado porque ele tá precisando de mídia e pro povo ficar com pena e enfim, tentar ajudar de uma certa forma. Né, mas eu acho que assim, trabalho tem pra todo mundo, tá Uber aí como oportunidade pra todo mundo, né? Hoje ele tem um carro graças a mim, porque eu vendi um Sorrento que eu tinha, comprei 2 carros e aí dei um carro pra ele, fiquei com o carro. Depois nós fizemos a troca do carro, ele vendeu por uma moto, enfim, até hoje não recebeu essa moto, esse dinheiro dessa moto, porque fez merda, porque não soube fazer a negociação. Poderia estar com a moto, poderia estar com o carro na garagem e não quis, não soube administrar. O meu carro, eu peguei de entrada no meu outro carro, que é esse carro que eu tenho, e graças a Deus, é meu. E o carro que ele tem agora, que eu nem sei se é dele ou da nova namorada dele, né? Que eu não sei, né? Porque ele até então deve ter comprado com esses 10 mil que ele recebeu, né? Deve ter dado entrada, eu não sei porque também ele não tem nome, a mãe não tem nome, ninguém tem nome. Eu não sei realmente se foi talvez na confiança, alguém deve ter feito na confiança esse carro. Não sei realmente se é dele ou de outra pessoa, tá? Se é da nova pessoa que está com ele. Então, assim, é muito complicado, porque ele disse pra mim quando ele recebeu esses 10 mil, emocionado, ele falou assim, eu tenho um áudio e eu vou liberar isso tudo pra vocês. Já que ele postou os prints, eu vou mostrar os prints e os áudios pra vocês. Ele virou e falou assim, amor, nossa, muito obrigada pela oportunidade e tal, eu nunca recebi esse valor. Pela primeira vez eu tô recebendo esse valor. Eu falei pra ele, e agora, né? Porque até então ele ganhava, no primeiro momento, R$1.000, 2.000 e tal. E aí eu não ficava exigindo dele, nem pedindo nada, até porque, como ele falou, fui eu que comprei a casa. Mas assim, eu acho que como homem, principalmente como pai, eu quero dar melhoria não só pra mim, mas pras minhas filhas. Eu não tô fazendo casa pra mim. Eu tô fazendo casa pras minhas filhas. Amanhã ou depois eu morro, isso aqui vai ficar pra elas. A melhoria que eu faço sempre é sempre pensando nas minhas filhas, sempre. E eu acho que como pai, ele deveria pensar assim também. E eu acho que ele chegou ao ponto de pensar quando ele recebeu 10 mil. Porque ele me mandou um áudio dizendo assim, amor, olha só, eu acho que eu não consigo te ajudar com tudo. Mas com o pedreiro e com o rapaz do mármore, eu te ajudo. Mas eu só vou fazer minhas continhas aqui. Mas eu te ajudo. Eu tenho esse áudio diante de Deus pela felicidade das minhas filhas. E eu vou liberar pra vocês. E aí, o que aconteceu?
Na noite que foi a briga e que eu mandei realmente ele embora, que eu dei um fim, porque pela primeira vez em 10 anos eu dei um fim, eu dei um basta. Ele não saiu por conta do Bigo, ou porque ele falou que eu estava fazendo coisas, não. Foi porque eu cobrei a ele, olha, eu paguei o pessoal da marmoraria, eu paguei o Nino, o que você pode me ajudar? Aí ele virou pra mim e falou assim, faz conta com seu dinheiro, não faça com o meu. Eu falei, poxa, mas você disse que ia me ajudar. Tava aqui um amigo dele chamado Josué. Tava ele aqui sentado no sofá do lado esquerdo, Josué do lado direito e eu ali. Eu falei, o que você pode me ajudar? Ele, não faça conta com o meu dinheiro. Aí eu fui, ele pediu pra eu fazer um frango, eu tava na cozinha fazendo frango pra ele, né, por conta da dieta, e eu calada ali. Eu falei, eu não vou expor ele na frente do Josué. E aí mandei mensagem no WhatsApp dele. Qualquer coisa eu posso mostrar aqui também. Falei, Cássia, a partir de hoje você não precisa se preocupar com mais nada. Que você disse que você iria ajudar, você disse. Mas você tá falando agora pra mim que você não vai me ajudar, tudo bem, não precisa. Mas a partir de hoje, nem eu e nem minhas filhas e nem ninguém precisa do seu dinheiro. Eu sou uma mulher independente, eu trabalho pra caramba. Eu faço muito public post, vocês veem eu postando várias marcas aqui. Todas as marcas que eu posto é porque eu recebo um cachê. Todas as marcas, seja de roupa, seja de qualquer tipo de coisa que eu poste aqui, eu recebo um cachê. Eu recebo um valor pra poder fazer. Eu não só trabalho com Bigo Live, eu também trabalho como influenciadora, né? Eu não sou prostituta. Eu trabalho como influenciadora tanto nesse aplicativo e trabalho também aqui como influenciadora, né? Que foi essa oportunidade que Papai do Céu me deu, principalmente depois da Fazenda. E aí, o que aconteceu? A gente sempre teve isso. Sempre, sempre, sempre. Coisas dele, as coisas minhas, coisas dele, entendeu? Assim, eu nunca cobrei nada do Cássio. Eu sempre fui lá e paguei, eu sempre fui de atitude. Eu tinha um terceiro filho na minha casa. Eu considerava ele meu terceiro filho, eu tratava ele. Talvez eu errei assim como mulher, porque mulher tem que tratar o homem como homem. Não tem que tratar como filho. Mulher tem que mostrar pro homem que ele tem que fazer o papel dele de homem. Não assumir. Porque eu sou muito empoderada, sabe? Eu sou muito assim, cara, se eu tenho, eu não tenho problema, eu posso tirar e eu posso ajudar, eu posso pagar. E eu pago e faço primeiro. Porque eu sou assim, eu não fico esperando pelas pessoas. O meu pai sempre me ensinou, filha, não fique esperando por homem, não, vá lá e faz. E durante 10 anos eu sempre fiz isso. Eu tenho muitas pessoas da família dele de testemunha. Muitas pessoas. Eu não quero envolver nomes aqui, que inclusive eu falei com uma pessoa ontem, que é uma pessoa maravilhosa, que é uma das tias dele, que é uma pessoa incrível. Sabe? E aí, cara, é muito doido tá me expondo assim, mas eu preciso. Eu preciso porque é muito ruim você ser chamada de tudo que você é chamada, né? Como ele me mandou uma mensagem. E depois eu vou falar sobre isso. E aí ele falou assim pra mim, então a partir de hoje, o que é meu, é seu, é seu. Eu falei, não. A partir de hoje, eu quero que você vá pra sua casa. Detalhe, a casa que já existia, que era a casa do quartinho azul, eu reformei a casa toda. Eu gastei mais de 120 mil naquela casa. Aquele espelho que ele tira foto, todo mundo ria daquele espelho. Falava assim, nossa, espelho na cozinha. Ninguém bota espelho na cozinha. E hoje é o espelho que ele mais tira selfie. Aquele espelho fui eu que comprei. Aqueles armários da Italinha, fui eu que comprei. Aquelas pedras importadas, porque aquela pedra preta importada, sabe? Aquelas que tem, tipo, como se fosse caquinho de vidro por dentro, tipo de espelhinho, fui eu que coloquei. Aquele banheiro com blindex, a pedra que eu escolhi, que foi não lembro o nome da pedra que eu escolhi para lá pro banheiro. Mas foi uma pedra linda que eu escolhi. Botei uma cuba linda, botei uma torneira linda. Enfim, tudo. Porcelanato. Eu pedi para ele escolher. Eu ainda falei para ele, vamos escolher um piso mais barato, né? Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui. Até porque a casa dele lá é a casa da mãe dele, né? E, gente, eu investi. Mas eu investi porque eu também morei ali, né? E querendo ou não, eu sabia que amanhã ou depois ficaria pra minha ex-sogra, como ficou, ela mora lá. O segundo andar dela era onde ela colocava o varal dela pra secar as roupas. Eu coloquei um muro, eu coloquei os pisos, eu separei, coloquei pia, botei blindex no banheiro, né? Eu botei, enfim, eu fiz umas melhorias lá no segundo andar.
E ela chegou a alugar. Ela alugou primeiro pra um amigo nosso, depois ela alugou pro primo dele, o Felipe Castilhol, morou de aluguel lá nesse segundo andar, e um segundo andar que eu ajudei a construir. Então, assim, eu acho muito... Eu não tô aqui pra falar de dinheiro, não. Eu tô pra falar que é uma ingratidão muito grande. Ouvir as coisas que eu tô ouvindo e achar que eu tenho que ficar calada. Ser chamada de prostituta por ele, virtual. Ser chamada de piranha, que tem vergonha de ter tido as filhas comigo, como ele falou. Que tem vergonha de ter dado essa mãe pras filhas. De dizer pra mim, eu desejo pra você morte. E sabe o que ele comprou? Ilícito. Ele comprou uma pistola, uma 40, preta. E quando ele disse que eu quero, é o meu desejo que você morra, todo tempo falando que quer que morra, 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 morra. Eu vou ser sincera com vocês. Eu vou na delegacia porque eu tenho essa foto. As minhas filhas já tinham me dito que ele tinha essa arma dentro de casa. Ele não tem liberação de porte de armas, tá? Ele não tem. Ele ainda não fez prova pra polícia, que ele deseja fazer prova pra polícia, e ele não fez. Então, ele tem essa arma lá. Então, a todo tempo, quando ele me ameaça e ele diz que quer que eu morra, e ele tem uma arma ilícita dentro de casa, eu não espero nada de uma pessoa dessa. Eu tenho medo não por mim, mas pelas minhas filhas. Porque ele disse que eu abri o áudio na maldade, mas, na verdade, a gente sempre abre áudio esperando com que a pessoa fale algo, até porque o assunto, quando ele me desbloqueou pra conversar comigo, que eu conversei com a mãe dele, vou também botar os prints, eu não falei que as meninas iam ficar com a minha mãe, não. Eu falei que as meninas iriam ficar com ele, o período em que eu vou viajar agora, porque eu vou fazer um trabalho. E caso ele tivesse algum compromisso com a academia, como talvez encontrar com alguma namorada, alguma coisa, um trabalho, e a mãe dele também trabalha, né? Que aí, se a mãe dele também não pudesse ficar e nem ele, que ele poderia trazer as meninas pra cá pra casa, porque a minha mãe ficaria. E aí, depois de ele terminar todos os afazeres, ele poderia voltar, buscar com a minha mãe e ficar o tempo que ele quisesse. Em nenhum momento eu disse pra ele que elas não iriam pra lá. Aí ele começou a falar que ele iria pra justiça, que ele tinha feito um combinado comigo. Eu falei, Cássio, depois de todos os xingamentos, as minhas filhas acabaram ouvindo, porque eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu chorando, tira elas daqui. A minha cunhada ficou com elas, a Joyce, mas a Pérola e a Pietra chegaram a ouvir um dos áudios. E que ele falando, né, que desejava a morte, e elas me abraçaram e falaram, mãe, eu não quero perder minha mãe, eu não quero perder minha mãe, eu não quero, vó. Eu falei, mãe, manda elas pra Joyce, deixa eu continuar resolvendo aqui com o Cássio. E a última resposta que eu dei pra ele foi, Cássio, que agora, a partir de agora, você resolva tudo na justiça. Porque você não tá ofendendo a mim, você está ofendendo a mãe das suas filhas. Você não está falando palavras de baixo escalão pra mim. Você está ofendendo alguém que teve 2 filhas com você. Quando ele diz que eu dei uma mãe prostituta, pras minhas filhas, e elas veem isso, quando elas ouvem que o pai diz que quer a morte da mãe, gente, isso é muito sério. E o cara ter uma arma dentro de casa, porque ele pode agora, nesse momento, esconder ou jogar fora, ou devolver. Mas eu tenho foto. Eu tenho provas, as minhas filhas me falaram. Eu tenho elas como testemunhas. Eu tenho medo. Então, assim, já acionei minha advogada. Ela tá resolvendo todas as coisas. Eu não queria ter vindo aqui pra falar isso. Mas, assim, tô aqui porque eu precisava falar. Infelizmente, o Bruno de Simone, que se disse muito meu amigo, me bloqueou porque eu poderia ter dado uma entrevista exclusiva pra ele. Mas a Fontinelli, amiga, ó, se você quiser que eu dê uma exclusiva pra você, tem muito mais, amiga, pra eu poder falar na íntegra. Eu abro pra você e eu falo. Pode ter certeza disso, tá? Eu vou colocar os prints aqui pra vocês, de todas as conversas, os áudios, não sei como faço, mas vou tentar ver no iShot, tá? E aí, realmente, ele não está vendo as filhas dele porque eu tentei, em paz, resolver. E ele, infelizmente, não quis resolver em paz. E por as filhas dele ouvirem tudo que ouviu,
e viu ele fazendo, que não só foi isso, elas viram muita coisa também dentro de casa. E elas têm trauma. Eu não preciso dizer, ele sabe o que é. E tá tudo arquivado. Elas têm trauma. Então, realmente, ele tem que buscar o direito dele, ele tem que ir pra justiça. E eu já fui também pra justiça. Então, assim, peço desculpa pra vocês por tanta exposição, mas eu quero dizer uma coisa pra vocês. Que eu, apesar de estar agora com um problema na garganta, tô com uma fenda na garganta, mas tô tratando, graças a Deus, tô até falando melhor. Fiz os exames e é comprovado devido a estresse, devido a excesso de cantar sem técnica. Eu fadiguei muito a minha garganta e por isso tô sofrendo retaliações. Mas já tô fazendo fonoaudióloga, inclusive era agora 10 horas da manhã, eu botei para 6 horas. Eu pedi pra doutora, pra colocar a doutora Cristiane. Tô cuidando de mim porque eu sou cantora. Eu tenho 16 anos de carreira. Já tentei várias vezes, como ele disse que eu não quero pagar ninguém, não. Já tentei várias vezes conversar com o Alexandre, conversar com o André. Ah, não, conversa com o André, conversa com o Alexandre, conversa com o André, conversa com o Alexandre. Então isso tá na justiça. Mas, com certeza, se o Alexandre me ligar e quiser conversar comigo, quiser resolver, eu estou de braços abertos. Eu nunca me neguei a pagar nada. Ele sabe disso, eu sempre conversei com ele. Eu falei, eu vou pagar nas minhas condições, da forma que eu puder pagar. A minha obra continua. Inclusive, eu tenho áudios dele dizendo pra Cris que ele falou que eu falei que ela era vendedora de salgados. Eu não, em nenhum momento eu quis rebaixar ela falando isso. Eu disse, e vocês podem ver meu vídeo, que eu conheci ela na cozinha, fazendo salgados, tirei uma foto com ela e dali nos conhecemos. Em nenhum momento eu desmereci. Pelo amor de Deus, gente, eu não sou uma pessoa assim. As pessoas não podem dizer que eu sou quem eu não sou. Eu não faço isso. O próximo que eu vou pedir pra vir aqui é o meu pai, que ele disse que eu tava sendo bancada pelo meu pai, pela minha mãe. Eles me ajudaram muito, já me ajudaram muito mesmo, tá? Mas tudo que eles me ajudaram eu devolvi. Inclusive, o Cássio pegou um empréstimo no nome da minha mãe, que quem paga esse empréstimo sou eu, até hoje. O Cássio nunca pagou R$1. Eu sempre paguei esse empréstimo que ele pegou pra ele, no nome da minha mãe, porque minha mãe é pensionista. Ele pegou pra poder pagar algumas coisas do carro e tudo mais. E ele não pagou, e quem tá pagando sou eu. Então, a minha mãe não gosta de se expor, meu pai também, mas eu acho que é preciso eu chamar os meus pais, porque eles foram citados lá na entrevista. Eu vou conversar com a minha mãe, vou conversar com meu pai, e eles vão dizer, não como pai porque ama a filha, não, mas vai dizer pra vocês na íntegra que esse cara, que ele precisa agora de um tratamento psicológico, ele precisa realmente lutar pelos direitos, porque as filhas amam demais ele, e eu nunca disse o contrário. Quando eu disse pra ele que as filhas dele amavam ele, ele disse que eu era falsa, que eu estava querendo mexer no psicológico dele. Entre N coisas que ele falou, enfim. Mas eu acho que essa da morte e de piranha, vai pro caralho, vagabunda, eu te odeio, eu te desejo morte, eu tenho medo porque ele tem uma arma. Ele tem uma arma preta, as minhas filhas me falaram. Tenho imagem e tenho medo desse cara. Não sei do que ele é capaz. Porque ele disse, eu tenho print, ele falando, eu entro aí pra ver minhas filhas, nem que seja na marra. Um cara desse eu não espero nada. Eu achei que eu conhecia um homem de Deus, um homem, sabe, sensacional. Que eu realmente tinha escolhido um cara incrível pra ser o pai das minhas filhas. Mas hoje eu quero dizer pra vocês que há 10 anos eu sou pai e mãe das minhas filhas. Há 10 anos as minhas filhas não têm falta de nada. O plano de saúde pra eu poder ter a Pérola fui eu que paguei. O plano de saúde pra eu ter a Pietra fui eu que paguei. Todos os aluguéis de todos os lugares que a gente morou fui eu que paguei. Eu não tô falando aqui pra ser soberba, não. Eu tô falando porque eu acho que um relacionamento, quando a gente tá junto, diferente do que ele falou, a gente tá junto. E se eu vejo que o outro não tem condições e eu posso, não tem por que eu não fazer. Entende o que eu tô falando? Eu sempre fiz por amor à minha família. Mas, na verdade, eu tava criando um monstro. Eu tava criando um terceiro filho. Só que aí eu dei um basta nesse terceiro filho. Deixa eu estourar essa espinha que tá me irritando.
Eu tava criando um terceiro filho. E aí eu falei pra ele, a partir de hoje você vai pra sua casa. Não foi por causa de aplicativo, não. Foi por causa de dinheiro. Ele é um cara que o dinheiro mexe ele. Ele não tá preocupado com o filho, não tá preocupado com nada não, como ele falou na entrevista, não. Não sai uma lágrima dele se você ver quando ele fala. As minhas filhas falaram isso, falaram aquilo. Não sai uma lágrima. A todo tempo, ele fala de agência, ele fala de dinheiro, ele fala de negócio, ele fala que ele tocava. Ele, em nenhum momento, ele tem um pouco do momento pra falar das filhas. E no finalzinho deixa um recadinho pras filhas, né? Mas, independente disso, são filhas dele, nunca vai deixar de ser, entendeu? Ele pode entrar sim com qualquer tipo de situação com o advogado dele pra poder ver as filhas, porque as filhas realmente o amam. Eu nunca vou privar ele de ver as filhas dele. Mas agora ele só vai ver as filhas dele mediante a justiça. Teve que ser desse jeito. Eu quis paz, porque eu falei pra mãe dele que eu iria mandar. Eu tenho áudios falando pra ele, Cássio, olha, fica tranquilo, Zilda, fica tranquila. As meninas podem ficar o momento que elas quiserem. Se elas quiserem ficar 15 dias, pode ficar. Se elas quiserem ficar 20 dias, um mês, não importa. O que importa é a felicidade das minhas filhas. Diante de Deus, pela felicidade das minhas filhas. O que eu mais desejo para as minhas filhas é que elas sejam felizes, porque eu sou mãe. Mãe deseja isso. Só que se chegou a esse ponto, né, e principalmente por esse cara ter uma arma, eu não sei o que ele é capaz. Não só comigo, mas com qualquer um que esteja à minha volta. Então, eu já acionei uma empresa de câmeras, vou botar câmera nos fundos, porque na frente já tem, vou botar câmera nos fundos da minha casa. E eu vou também na delegacia, porque isso é muito sério, né? E ele vai ter que ter um distanciamento, porque se acontecer alguma coisa comigo, não só ele, como também tive a ameaça da Cris, se acontecer qualquer tipo de coisa comigo, se eu morrer, gente, pode ter certeza que eles estão envolvidos, eles estão juntos sempre. Sempre, sempre, tá? Olha, obrigada pelo carinho, desculpa o desabafo, mesmo, de coração. É muita coisa, gente, é muita. Mas como eu falei, se a Fontenelle me der a oportunidade, eu vou lá, entendeu? Porque eu vou falar, entendeu? Mulheres, se a gente usa roupa curta, não deixe que os homens falem que você é piranha. Se a gente gosta de botar um biquíni e postar, não deixe que a pessoa diga que você é piranha, que você é vagabunda, que você é isso, que você é aquilo. Porque eles podem ficar sem camisa, ficar de cueca, postar de cueca. Mas a gente não, a gente é chamada de piranha, como ele sempre me chamou. Há 10 anos eu ouço isso. Por ser funkeira, por saber dançar, por usar as roupas que eu gosto. E ele sempre se referiu a mim dessa forma. Não foi por causa de Bigo. Há 10 anos eu ouço isso dele. Há 8 anos eu sofro calada ouvindo essas coisas e dizendo, me respeita, eu sou a mãe das suas filhas, me respeita, eu sou a mãe das suas filhas. Só que hoje quem deu o basta, na verdade quem deu um basta há uns dias atrás aí, porque não tem nem um mês, deve ter, foi dia 14, se eu não me engano, 13, eu vou ver direitinho aqui no meu WhatsApp, que ele foi embora. Não tem nem um mês, né? Como saiu a matéria aí, eu não sei, né? Também porque a matéria fala muita coisa, diz que ele já tá com uma pessoa já há 3 meses, enfim. Que ele seja feliz, que a pessoa seja feliz também. Eu até falei com uma menina que me chamou ontem, falando, você é feia, ela é bonita. Eu disse pra ela, não menospreze uma mulher, exalte uma outra. Ela realmente é muito bonita e eu não tenho nada contra ela. Ela não tem nada a ver com isso. Ela nem me conhece, eu nem a conheço. E eu acho ela muito bonita. Porque eu recebi fotos, recebi vídeos. Ele, inclusive, me mandou vídeos. Eu até falei pra ele. Falei, agora veja se você, de 10 anos que você fez tudo errado, que dessa vez você possa fazer diferente com ela. Porque com a primeira não foi, com a segunda não foi, comigo não foi. E eu espero que com essa quarta, em nome de Jesus, seja diferente. Cássio, faça tudo diferente. Porque nenhuma mulher merece ser tratada. Nenhuma mulher merece ser tratada como lixo. E você sempre me tratou como lixo. Você nunca me respeitou como mãe das suas filhas e nem como sua esposa. Você sempre me tratou como uma bolsa de valores, como uma galinha dos ovos de ouro, como negócios. Você sempre me viu como negócios. Você sempre me viu como uma provedora, como uma guerreira. Isso sempre você sempre falou, eu tenho print. Eu tenho áudios de você falando, como uma guerreira. E agora você tá querendo reverter. Procura um emprego, sabe, bacana. Dê o melhor para suas filhas, porque elas merecem.
Caso você não possa, pode ter certeza de uma coisa, também não vai faltar nada pra elas, porque eu trabalho, não ilicitamente, não, eu trabalho licitamente. Inclusive, no mês que vem, eu vou, dia 6 agora, por um programa da Record que eu ainda não posso dizer, mas vou gravar durante 30 dias, tá? É um trabalho lícito, estou recebendo pra isso. E no outro mês de outubro, eu vou fazer umas fotos pra C4 Jeans, tá? Também é lícito. É uma empresa, C4 Jeans. Depois segue lá, eu sou embaixadora dessa empresa. Camila, um beijo pra você. Mila, muito obrigada pela oportunidade. A Tati, maravilhosa, minha assessora, sempre conseguindo coisas na Record e em outras emissoras também. Cara, não tenho o que dizer. Minha advogada, todo o escritório que tem me amparado, toda a galera que tem me ajudado. Sem palavras. Muito obrigada por tudo. Um beijo, gente. Já falei muito. Beijo. Se tiver que falar mais, e se a Fontenelle me der a oportunidade, eu vou falar lá. E aí eu detalho na íntegra pra vocês. E aí vocês vão saber tintim por tintim. Isso aqui não foi nenhuma gota do que tem muito mais, tá? Um beijo. Beijo, beijo, beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho. A Pérola e Pietra tem mãe. Tem uma mulher. E tem uma mãe, que é uma leoa. E por elas, eu guerreio todos os dias, licitamente. Um beijo.